Boa noite a todos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, que todos estejam sendo abençoados nessa noite, de poder estar na presença de Deus, de poder ouvir a palavra de Deus, assim como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós somos agraciados com essa grande oportunidade, nós somos agraciados com tanta graça, com tanta misericórdia, de poder ter essa liberdade, de ser transformados pela palavra de Deus. E essa noite eu quero ler com vocês o livro de 1 Samuel, capítulo 10, e a gente vai ler algumas partes para que você possa entender a história de um rei, que a gente vai falar de dois reinos que simbolizam a nossa vida. E para isso eu quero ler agora a respeito da vida de Saul, né? Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 10, primeiro do 1 ao 8. Diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim, e eles lhe dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: Como encontrarei meu filho? Então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um levará 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente em Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Essa história, né, é a história do povo de Israel. O povo de Israel não tinha rei. O povo de Israel, ele era governado através do profeta pela vontade de Deus. E chegou um tempo que o povo de Deus se rebelou e desejou ter uma monarquia e pediu a Deus que estabelecesse um rei. E Deus, como nós estamos lendo aqui, ele escolheu Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Aí ele deu toda essa... se você ler a partir do capítulo 9, é uma história bem interessante, né? Saul era filho de Quis, um homem rico e influente na cidade, e se perderam umas jumentas do pai, e ele saiu com os funcionários, com os empregados atrás dessa jumenta, e aí aconteceu todo esse processo. Como não encontravam, o empregado dele: olha, que tem um profeta, um homem de Deus que sabe de tudo o que acontece, vamos lá consultar ele. E nesse processo Deus já tinha falado com Samuel, e Samuel, pelo Espírito de Deus, já estava esperando Saul para dar o recado de Deus, né? E aí o que aconteceu? Foi bem interessante. Aqui Saul deu, né, se você ler a partir do capítulo 9, tudo o que aconteceu, o que Samuel falou para Saul que ia ocorrer, todos os passos, né? E então assim, mas
Samuel já tinha ungido ali, né? Ele, separado ele para essa obra. Só que depois haveria um reconhecimento, eles faziam um sorteio diante do povo e ali Deus confirmaria a escolha por Saul. Isso está no capítulo 10, a partir do versículo 19 e 24. E essa é uma parte muito interessante, onde a gente vai focar a palavra dessa noite, que diz assim, Deus falando: mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresentem perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor, ele já chegou, e o Senhor disse: sim, está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele em todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Né? Aqui foi bem interessante. Né? Quando chegou, Deus já tinha ungido Saul, só que daí vinha o reconhecimento de Deus diante do povo. Foi feito um sorteio e ali até sair Saul. Só que quando foi chamado Saul para acontecer isso diante do povo, quando foram procurar Saul, ele estava escondido no meio da bagagem. Se você ler a partir do versículo 9, é muito interessante. Saul era um cara tão bonito, tão formoso, mas ele era um cara muito grande. A Bíblia diz que dos homens mais altos que tinham, eles batiam no ombro de Saul. Então imagina o tamanho da pessoa. Imagina esse homem escondido no meio das bagagens, no meio das malas, né? E então a gente vai falar de todo esse processo, de tudo o que aconteceu e da direção que ele tinha recebido do Senhor, né? Lá na primeira parte, aqui que Deus deu para ele, o que ele fez com a direção que Deus falou para ele no primeiro versículo que a gente leu. 1 Samuel capítulo 13, do 5 ao 13, diz assim: os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. Perguntou Samuel: o que você fez, Saul? E ele respondeu: quando vi que os soldados estavam dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei: agora os filisteus me atacaram em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor teu Deus te deu, e se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá.
E o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha só que história da vida de Saul, né? Aqui já começa a dar o início, né, de todo o conto desse reinado. E se a gente olha a história, né, para gente que é cristão, a gente sempre tem um conceito, né, que Saul ele foi um rei abominável e Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus, um símbolo de adoração, né? E na verdade essa história ela fala de um governo, fala Saul ele é tipificado como um governo humano e Davi é tipificado como um governo divino, né? Uma tipologia de Cristo, porque tudo no Antigo Testamento é uma figura e sombra do que vai acontecer, né? Depois que Jesus veio, né, e mudou toda a história. No Novo Testamento, o Antigo Testamento sempre é uma sombra que quer apontar para algo, né? E foi o que aconteceu aqui, né? Depois, mais tarde, Deus cortou Saul e estabeleceu já Davi, né? E Saul, ele se trata muitas vezes da minha e da sua vida. Por quê? Porque quando nós nascemos, cada um de nós nasceu primeiro em Adão, né? Porque nós somos da geração de Adão. Só que Adão pecou e por causa desse pecado entrou uma natureza pecaminosa na nossa vida. Mas quando nós recebemos a Cristo, nós nascemos de novo e nós temos a oportunidade de receber o segundo Adão que nos aperfeiçoou, que foi Cristo. Então todo homem e toda mulher, eles têm duas naturezas dentro de si. É a natureza carnal e pecadora, que essa é uma natureza que veio de Adão, e uma natureza espiritual, que foi a natureza resgatada por Cristo na cruz. E, na verdade, Deus enviou o seu Filho para que a nossa natureza fosse restaurada. E por quê? Porque a vontade de Deus é que o Espírito governe a nossa alma, né? Por isso que depois, durante a história, quando Saul ele ficava atormentado, vinha sempre quem? Vinha Davi, que era simbolizado por um homem governado pelo Espírito de Deus, que tinha comunhão com Deus. E quando ele tocava, Saul se acalmava. Por quê? Quando a carne se sujeita ao Espírito, ela volta para o lugar. E esse é o nosso lugar, na presença de Deus, vivendo no Espírito. Porque quando nós vivemos no Espírito, a nossa carne se sujeita à presença de Deus. E a gente fala tanto de Saul, mas Saul ele não foi reprovado por ser mau. Saul foi reprovado por não entrar na vontade de Deus e ser governado pelo medo. Saul era um cara que sempre queria agradar o povo. Ele olhava muito para a circunstância. Mas Saul ele foi escolhido pelo Senhor. A gente vê aqui, se você ler em 1 Samuel capítulo 10, do 5 ao 6, a palavra que ele recebeu, aconteceu exatamente, se você ler depois, no capítulo em seguida, aconteceu exatamente o que o profeta Samuel falou, né? E Saul se encontrou com o profeta, Saul ficou com eles profetizando, e até o povo dizia, nossa, Saul agora é um profeta também, né? Então ele teve uma experiência com Deus, ele teve um chamado, né? E aquela palavra que Deus lançou sobre ele realmente se transformou numa realidade. Só que, né, hoje a gente quer falar um pouquinho a respeito dessa segunda parte, né? Onde Samuel ele reúne todo o povo. Samuel já sabia quem era o rei, já tinha ungido ele no secreto,
mas agora precisava apresentar ele diante do povo para respaldar Saul. Então ele recebeu uma chamada, ele recebeu a revelação do propósito que Deus tinha com ele, ele foi ungido, né? Deus proporcionou experiências espirituais para ele, ele profetizou com os profetas, e agora chegou a hora que Deus queria manifestá-lo publicamente para as pessoas. E onde é que ele estava? Ele estava escondido no meio da bagagem. E muitas vezes a gente olha para Saul e acha, mas que homem medroso. E muitas vezes essa é a nossa vida. Assim como Saul fez, nós também temos medo. Temos medo de assumir o que Deus nos chama para fazer. Porque muitas vezes nós nos escondemos atrás também das nossas bagagens. Também fomos chamados, também fomos escolhidos, também fomos habilitados na vida para desenvolver vários papéis, mas na hora do propósito, muitas vezes o medo não deixa. Assim como aconteceu com Saul. E se o medo não for derrubado, nós nunca entraremos naquilo que Deus prometeu para a nossa vida. Eu falo por mim, porque eu vivi muito essa experiência. Eu tinha muito medo, eu tinha muita resistência, eu não me achava capaz, o medo me dominava. Por muitos anos eu passei fazendo a obra de Deus, chorando e temando com Deus. Ele chegou a entregar uma palavra para mim que eu era como uma mula que ele tinha que empurrar. Porque o tempo inteiro eu mesmo me rejeitava. Eu pensava, não, eu sou uma mulher. Como é que uma mulher vai estar à frente de um trabalho, ser presidente de uma igreja? Eu não posso. Os meus medos, a bagagem que eu trazia, né, da minha vida, queriam me parar. E eu tinha todos os argumentos para apresentar para Deus. E eu dizia, não dá, Deus, não pode ser, não pode. E um dia ele me falou uma coisa, ele disse, eu procuro os verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Eu não estou procurando alguém que me adore pelo gênero, eu quero alguém que me adora pelo espírito. E então eu me rendi, mas eu lutei por muitos anos com a timidez, com a inferioridade, com a falta de afirmação. Mas Deus, assim como ele tinha um propósito com Saul, ele teve comigo, ele tem com você. Ele tem coisas estabelecidas, uma história única para cada um de nós. E se o medo não for derrubado, nós nunca vamos viver a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus para a gente, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade dele, não a que a gente quer, né? A que ele escolheu para a gente. E por isso que o Saul, ele representa a natureza pecaminosa em nós. Porque a manifestação do primeiro Adão foi o medo, né? Deus colocou Adão e Eva para cuidar do jardim, e lá eles pecaram. E quando eles pecaram, a primeira coisa que ele fez, Deus vinha todo dia na viração do dia conversar com Adão. E quando ele pecou, Adão se escondeu. E aí Deus falou, Adão, onde você está? E Adão disse, eu tive medo e me escondi. A primeira reação do pecado na vida de Adão foi tirar ele da comunhão com Deus e trazer medo. Esse nunca foi o plano de Deus para a nossa vida. O medo, ele veio com o pecado. E Deus quer que a gente venha a se sobressair, a ter coragem, a ter intrepidez, a ter fé, né?
Então, por causa do medo, Adão não estava mais no lugar onde ele deveria estar, que era sempre para se encontrar com Deus. E muitas vezes, assim como nós lemos na história de Saul, nós precisamos sair do meio das bagagens. A bagagem aqui, ela fala do ajuntamento de coisas que a gente acumula com o tempo, né? Numa mala a gente coloca, às vezes, roupas que a gente foi juntando muito tempo, né? Acessórios, né? Então, assim, e muitas vezes isso fala da nossa vida, o que nós acumulamos com o tempo, né? Muitas vezes essas bagagens, a gente quer ficar escondido ali, preso no que aconteceu. E muitas vezes essa bagagem são palavras que foram colocadas contra a nossa vida, né? Palavras que não deveriam ter sido faladas para a gente. Muitas vezes essas bagagens são as experiências ruins que nós tivemos, são os traumas, são um divórcio, é uma falência, é uma enfermidade, né? É alguma coisa que aconteceu que quer te prender ali, dizer que você não pode. E assim como foi tão interessante que quando chegou a hora e eles foram procurar e ele não estava, que ele estava lá escondido, e aí eles foram consultar Deus, mas ele não veio. Aí Deus disse, não, ele está aqui. Ele está aqui, só que ele está lá escondido no meio da bagagem. É tão interessante que Deus ele continuava acreditando em Saul, mesmo quando ele estava escondido no meio da bagagem. Deus disse, não, ele está lá, pode buscar ele. Ele está lá escondido. Ele está aqui. Deus ele continua acreditando na gente, mesmo quando a gente sente medo, né? E assim, Saul levantou ali, lindo, formoso. Saul era o símbolo da aparência. O cara era, né, aos olhos humanos, era o melhor que poderia ter sido escolhido. Não tinha cara mais formoso, mais alto, né? Um cara... Então, Deus havia dado uma direção para Saul, né? Ele disse, olha, vai para Gilgal, lá vai se levantar um destacamento filisteu contra Israel, mas fica lá 7 dias, porque depois eu vou chegar para sacrificar. E só o profeta, só a autoridade espiritual podia fazer essa função. Então, Saul ele saiu desse ambiente todo com uma palavra profética. Ele saiu cheio da presença de Deus. Ele saiu reconhecido por Deus, reconhecido pelo povo, saiu para assumir um trono. Mas agora vem o exército dos filisteus. E ali é o que eu li. Nossa, o exército ali era que nem a areia da praia. Os caras tinham um arsenal de guerra enorme. E a Bíblia diz que... Aí o que o profeta tinha falado? Olha, espera 7 dias, gente. E imagina, passou um dia aquele fogo. Não, Deus vai acabar com tudo, nós vamos vencer, vai dar certo, tal. Chega o segundo dia, né, o acampamento do filisteu cantando, né, lá, ameaçando, né, e aí já começou a bater um medinho. Muita gente já começou a se acovardar. O exército já começou a tremer, e assim foi, 3, 4 dias, quanto mais o tempo passava, o exército de Saul ia diminuindo, as pessoas iam fugindo, iam com medo, iam ficando com medo, iam saindo. Então, cada vez mais o arsenal daquilo que estava com ele ia diminuindo e o inimigo ia crescendo. E aqui os filisteus, eles sempre representaram os nossos inimigos, os principados e as potestades que vêm trazendo medo, trazendo intimidação, trazendo opressão. É um espírito que, assim como aqui representava um exército, na nossa vida representa os demônios, as potestades, né? Os principados que se levantam para oprimir, para trazer medo.
para trazer pânico, para amedrontar a gente, para confundir e para paralisar. Por quê? Porque o medo ele paralisa, foi o que aconteceu aqui. O exército ia crescendo, e o exército filisteu, e o povo de Israel ia sucumbindo, ia diminuindo, ia encolhendo, ia fugindo. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Tem dia que a gente sofre opressão, tem dia que vem, né, todos aqueles pensamentos que você não sabe de onde surge, mas que aquilo parece estar moendo a tua mente, para te fazer retroceder, para te paralisar. E aí é muito interessante que todo aquela palavra, né, que ele tinha recebido, Saul, nossa, não vou mais esperar, traz aqui o negócio, eu mesmo vou sacrificar, não vou esperar o profeta. Foi lá e fez o serviço que ele não poderia ter feito, porque isso só o profeta estava habilitado a sacrificar diante do Senhor. E quando ele acabou de sacrificar, Samuel chegou e disse: o que tu fizesse? Faltou só um pouquinho e Deus ia confirmar o teu trono. Agora Deus já vai escolher outra pessoa no teu lugar. Porque o medo não opera na fé. E foi o que aconteceu com Saul, né? E assim acontece na nossa vida. A fé, ela opera a certeza, o medo opera a dúvida. Por isso que muitas vezes quando Jesus ele curava as pessoas, ele ia orar por alguém, ele ia curar alguém, ele dizia assim: não tema, creia somente, não tema, não tema, não tema. E essa é a palavra pra gente: não tema, crê somente, né? Por quê? Porque o contrário de crer é ter medo. O medo é a fé ao contrário. A Bíblia diz que a fé é a convicção. O medo, né? A fé é a convicção das coisas de Deus. O medo é a certeza das circunstâncias do diabo. O medo faz a gente criar coisas que não são reais. Isso é muito verdade, né? Contando uma história agora aqui, bem engraçada. Aconteceu um dia na nossa casa de começar um barulho muito grande no telhado, e a impressão era de que estavam destelhando a casa para entrar pelo telhado. O barulho era absurdo. Então assim, nossa, não, o que nós vamos fazer? Não vamos pro lado de fora, né? Imagina se tiver ladrão aí querendo entrar, né, que podem fazer com a gente. Não, então foi ligado para a polícia. Veio uma viatura, desceu os caras tudo dentro, aqueles coturnos, aquelas armas, tal, e andando ao redor da casa, tal, aí pediram uma escada para subir, e eis que a surpresa foi que os meliantes eram 2 gambás querendo destampar a caixa d'água procurando água. Então assim, mas quando você ouve um barulho, aquilo cresce tanto na sua mente, que na sua cabeça você começa a criar situações que não são reais. O medo, ele produz tormento. O medo, ele cria na nossa mente uma coisa que não é verdade. Então você tem que estar sempre escolhendo com o que você vai alimentar sua mente. Com a fé, com a palavra, com as promessas, ou você começa a olhar para a circunstância. E olha o que nós estamos vivendo agora. Se você acompanhar os noticiários, se você ficar só conversando com as pessoas, você vai entrar em pânico com a realidade do nosso momento. Mas nós não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo, nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. E a fé é uma confissão que sempre vai nos levar a viver o propósito de Deus. Mas o medo,
ele vai te levar aonde o diabo quer te aprisionar. E aqui, né, como nessa história, deu o 7º dia, Samuel não chegava. Samuel aqui nessa história, ele representa Deus. Parece que Deus estava chegando tarde, parece que Deus não vinha, o inimigo estava grande. A pressão foi aumentando. E é o que muitas vezes acontece na nossa vida, parece que Deus não chega. A pressão fica enorme, vem o medo. E assim como Saul falou, quando Samuel disse, o que tu fizesse? Aí ele botou, mas tu não chegava, eu fiquei com medo, então eu resolvi fazer. Por isso que a Bíblia também conta a história de Davi com Golias. Golias também era um filisteu. Só que Davi se levantou contra Golias no nome do Senhor para derrubar esse Golias. E para Saul, a Bíblia diz, faltou um pouco para que eu pudesse confirmar o teu trono. O trono aqui falava de autoridade. Deus tem estabelecido para a nossa vida lugares que Ele escolheu, lugares que Ele quer nos dar autoridade para viver o propósito daquilo que Ele escolheu para a nossa vida. Então nós temos que vencer a pressão. Nós precisamos vencer o medo, porque o medo é o vestibular que vem para nos aprovar ou não e nos levar para os lugares onde Deus quer nos colocar. E é tão interessante que na história de Davi e Golias, Saul era um cara enorme, ali Saul era o rei. Ele era o máximo da imagem humana, mas ele não tinha coragem. Era tão interessante, né, que o inimigo ia crescendo. Diz que passou 40 dias e todo dia ele vinha ali afrontar. Manda só um homem, nem vamos lutar o nosso exército, manda só um homem aqui, porque aquele que ganhar vai ter que se sujeitar. E rindo, né? Então foi tão interessante que quando Davi, que era um cara aparentemente pequeno, de boa aparência, simpático, ele parecia um cara tão gente boa, esse cara aí não pode lutar contra o gigante daquele tamanho. E o que aconteceu? Saul quis colocar em Davi a armadura que era dele. Imagina, um cara grande como Saul queria colocar a armadura dele em Davi. E isso muitas vezes é o que acontece com a nossa vida. Aquilo que Deus capacitou a gente, aquilo que Deus depositou, a gente quer pegar e colocar para o outro fazer. Não, pega aqui. Isso aqui era para mim, mas eu vou passar para ti porque eu não tenho coragem. Então, muitas coisas Deus já entregou para nós e nós estamos abrindo mão, colocando a capacitação que Deus tinha colocado em nós na mão de outra pessoa que tem coragem para fazer. E todos nós vamos passar pelo medo, mas nós temos que nos levantar, nem que seja para começar fazendo com medo. E à medida que você vai fazendo, Deus vai te capacitando. Eu digo por mim, quando Deus me deu a palavra que eu tinha que fazer, que eu tinha que assumir, eu entrava em pânico. Eu sempre gostei de trabalho com mulheres, tudo isso, eu sempre me sentia à vontade. Mas quando eu me via sentada e via homens olhando para mim, que eu tinha que pregar, num público misturado, a minha vontade era de pegar aquele corredor e sair voando. Mas eu tive que me apropriar das palavras que Deus tinha falado a meu respeito. E eu dizia, Senhor, eu sei que eu não tenho capacidade, mas eu lembro que eu sou uma luva, eu não sou ninguém. Mas na tua presença, tu colocando a mão dentro dessa luva, tu faz o milagre acontecer. E assim, quando a gente se posiciona,
Deus nos capacita com aquilo que é necessário. E Ele tem coisas maravilhosas e tremendas para a sua vida também. Então preste atenção no que Deus entregou para você. Não abre mão daquilo que Deus escolheu para a tua vida, né? E daquilo que nós somos vencidos, nós seremos governados. O que te vence pelo medo é a isso que você servirá. Aquilo que te domina, a Bíblia diz, que te escraviza. E na verdade Deus não quer ninguém escravo. Deus nos fez filhos, nos estabeleceu em autoridade, com graça, e nos ungiu para fazer algum propósito específico em Cristo. Então não faça plano B. Creia que Deus pode mover, que Deus vai capacitar, que Deus vai mandar o recurso, né, de tudo aquilo. E toda a opressão e todo medo que você vai passar é só um caminho que vai te levar para a promoção daquilo que Deus determinou para a tua vida. Então, muitas vezes, você vai ter que vencer pequenas coisas. Para um pode ser uma bobagem. Para você é um gigante enorme. Isso vem desde as coisas práticas, né? Eu tenho um conhecido, uma pessoa muito querida, que ele tinha medo de andar de avião. E Deus tinha uma outra nação para ele. Deus já tinha falado, só que ele não conseguia se apropriar daquilo porque ele tinha pânico de avião. E o que aconteceu? Ele começou a empreender, abrir negócios e nada mais dava certo. Dava tudo errado, porque tinha acabado o tempo dele aqui. Deus já tinha uma outra nação, já tinha tudo preparado lá para ele, mas ele tinha medo ele não ia porque ele tinha medo de andar de avião. O medo de andar de avião era maior do que o propósito que Deus tinha estabelecido, até que ele teve que enfrentar esse medo. E eu lembro que, nossa, a gente conversava demais, sempre afirmando, sempre. E o problema é que muitas vezes ele ia ver reportagem dos problemas que aconteciam, né, com o avião. Ele fixava os seus olhos, às vezes, no que não devia, né? E é o que acontece. Dependendo onde a gente fixa os nossos olhos, aquilo ali vai ter o governo, ter o domínio da nossa vida. Mas chegou um tempo que não tinha mais como ele viver dessa forma. E ele teve que enfrentar o medo dele. E eu lembro que, gente, o dia que ele teve que ir para o aeroporto com a família, eu passei o dia com mensagem no telefone, sempre: não, eu não vou entrar não, tu vai entrar, tu vai embarcar, sempre, né, dando palavras de coragem. Chegou uma hora que eu nem me toquei, mas depois ele me mandou uma foto da família no avião e dizendo assim: pastora, se não fosse aquela ralhada que você deu comigo, eu não tinha embarcado. E eu ri muito, porque eu disse: fulano, você vai entrar agora nesse avião. E foi tão interessante que quando ele chegou, depois de muitas horas, né, uma viagem muito longa, ele chegou naquele lugar e disse: pastor, a viagem foi tão tranquila, foi tudo tão bom, que se eu tivesse que embarcar de volta, eu embarcaria agora. Que bom que eu enfrentei o Golias que ele tinha, era esse. Né? Existem outras pessoas que têm outros, né? Tem pessoa que às vezes tem uma carteira de motorista e não dirige. Tem gente que dirige uma vida inteira e não dirige na BR. Né? Às vezes eu olho, nossa, né? Às vezes eu tenho uma pessoa, né, querida, nova, que tinha um carrão e sozinha não dirige na BR. Capaz, uma menina inteligente como tu, né? Sentei no lado, não, agora tu vai dirigir. Eu tô aqui, a pessoa fica dura, fica tensa, quase morre, mas ela sobrevive. Nós temos que enfrentar as situações. Eu sempre conto uma situação que eu estava dirigindo e estava minha irmã no lado, um dia de muita chuva, né, uma faixa dupla, e eu peguei uma ponte longa, assim, aquele dia de chuva e chuva intensa,
E quando eu fui ultrapassar um caminhão, vinha aquele jato de água, você já não enxergava nada. Quando eu comecei a ultrapassar aquele caminhão enorme, vinha aquele jato d'água que cegava de vez, a minha irmã começou a gritar. Então já era difícil, porque eu já não estava enxergando e eu tinha mais uma pessoa em pânico no lado. E aí eu tinha que ir com uma mão dirigindo, a outra, meu carro é automático, colocar a mão nela, acalmar ela e dirigir. Mas eu dizia, e ela, medo, não, eu digo, não, nós vamos acelerar. Acelerar, porque quanto mais eu agora botar o pé no fundo, mais rápido eu vou sair dessa situação. E o medo não, o medo ele te faz patinar. Aí você fica ali recebendo aquele jato, né, te tirando a visão, em vez de acelerar e passar pela situação e vamos lá, vamos acabar com isso agora. Então assim, você tem que manter a calma, ficar em paz, enfrentar, sabendo que Deus vai estar contigo. Você tem que vencer a pressão, derrotar o medo, porque o medo ele vai te promover a um outro nível. A coragem, né, vai te levar para um outro nível. E o medo ele não sai se você não enfrentar. Não adianta conversar com medo, não adianta não. Você tem que enfrentar aquilo que para você é uma dificuldade. E Saul é aquele que representa que quando vem um gigante ele retrocede. Muitas vezes está cheio de Saul dentro da igreja. Vai só até certo ponto. E depois prefere olhar para a circunstância e nunca vive as coisas extraordinárias da parte de Deus. O medo ele produz tormento, mas a fé gera segurança, a fé gera paz. E essa é a palavra que eu quero deixar para você, que você se levante como um homem e uma mulher relevante nesse tempo. Deus tem um chamado para a tua vida, Deus tem um propósito, Deus tem coisas específicas. Cada um de nós tem coisas que vai ter que enfrentar para viver o propósito de Deus. E lembra sempre que quando a opressão, quando vier o medo, né, quando isso for tão forte, lembra que muitas vezes isso é um círculo que você tem que fechar, um nível que você vai ter que vencer para ir para outro estágio. Deus tem coisas sempre muito maiores, mas Ele quer que a gente vença na confiança daquele que está conosco. Lembra, eu quero deixar para o teu coração hoje o Salmo 23, quando ele diz que Ele é o nosso pastor, nada nos faltará, quando Ele é o nosso Senhor e quando Ele é o nosso pastor. Quando Ele é o nosso Senhor, aquele que governa, quando Ele tem o domínio sobre a nossa vida. Como diz, não adianta chamar Ele de Senhor e não obedecer. Ele é Senhor, mas Ele também é pastor. O pastor, ele direciona, o pastor ele cuida, o pastor ele corrige. E a Bíblia diz que Ele nos conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes e água tranquila. Ele refrigera a nossa alma, Ele unge a nossa cabeça com óleo. E a Bíblia também diz que Ele prepara uma mesa até na presença dos nossos inimigos, se for necessário. Ele prepara, não somos nós. Só fica na presença dEle, que Ele faz tudo. Ele vai te conduzir a ficar forte, a te dar todos os nutrientes necessários. Né? Quando diz que Ele leva a ovelha, simbolizando aqui que Ele é um pastor, Ele leva a ovelha a pastos verdejantes. Ele refrigera a alma, Ele protege. E um dia ainda, aqueles que são os teus inimigos, Ele diz que Ele prepara uma mesa e faz eles ver aquilo que Ele deu para a sua vida. Amém? Então, entre nessa verdade.
seja governado pela natureza do segundo Adão, a natureza de Cristo na tua vida. Hoje, quando você entregou sua vida para Cristo, o Espírito Santo habita no teu espírito. E o Espírito Santo que habita em você hoje é o mesmo que ressuscitou a Cristo. Imagina o poder que habita em você. Você é uma bomba andando por essa terra, nas mãos de Deus. Mas o teu espírito não pode estar apagado. O teu espírito tem que estar vigente e operante para ser um homem e uma mulher que faz diferença nessa terra. E nesse momento eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Se você que está me assistindo nunca convidou o Senhor para ser o teu Senhor e o teu pastor, se você nunca convidou a Cristo para tomar a frente da sua vida, convide Jesus hoje para entrar no seu coração. Jesus, ele não é uma religião, ele é uma pessoa. E quando mais ninguém estiver com você, ele estará. Entrega a tua vida hoje, dá o governo do teu coração para Deus e pede para ele dirigir a tua vida. E nessa hora eu quero orar a respeito de tudo isso que nós falamos. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, nós queremos te adorar porque tu és maravilhoso. Não existe ninguém que se compara a ti. Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Tu és um Deus que conhece o nosso assentar e o nosso levantar. A Bíblia diz que mesmo quando uma palavra ainda não saiu da nossa boca, tu já sabes tudo a respeito da nossa vida. Tu nos ama tanto a ponto de dar o teu único filho em nosso favor. E nessa hora eu quero orar por cada pessoa que está nos escutando, por cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, que eles sejam, Senhor, fortalecidos para viver numa natureza espiritual, numa natureza com coragem, com intrepidez. Deus, que eles sejam, Senhor, fortalecidos pela fé, e a fé é a certeza, a fé é a convicção, a fé não é o medo. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa nessa hora, que hoje se identificou, que hoje identificou bagagens onde eles se escondem, circunstâncias da sua vida que prendem eles e não deixam eles viver o melhor de Deus na vida deles. Em nome de Jesus, agora eu oro por cada lar, por cada pessoa que está me ouvindo agora. Eu repreendo a todo espírito maligno, a toda potestade, a todo principado. Eu me levanto no nome de Jesus contra todo espírito de medo, contra todo espírito de temor, contra todo espírito de covardia, contra todo espírito que está atuando na vida deles, para prender eles, para que eles não entrem no nível daquilo que Deus tem para a vida deles. Em nome de Jesus, agora nós ordenamos que solte. No nome de Jesus, eu dou ordem de comando. O nome de Jesus, a esse nome tudo tem que obedecer. Eu declaro a liberdade aos cativos. Eu declaro a presença do Espírito Santo, abençoando, nutrindo, estabelecendo, fortalecendo, fortificando, dando direção para eles viver grandes coisas em Deus, abençoando o lar, abençoando os filhos, abençoando a família, abençoando os negócios, abençoando os planos, assim como diz a tua palavra, que nós devemos fazer planos e apresentar ao Senhor, porque a resposta vem dele. O Senhor tem o controle da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós destronamos esse principado, esse potestado de medo, de pânico que tem se estabelecido na terra, através da enfermidade e da doença, do vírus. Em nome de Jesus, nós declaramos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, o sangue de Jesus sobre a nossa família, o sangue de Jesus sobre os umbrais da nossa casa. Declaramos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Declaramos, Senhor, a cura. Declaramos, Senhor, Deus, a vigência da herança daqueles que são os filhos de Deus. A tua cruz foi suficiente para restaurar a nossa vida, para nos estabelecer em lugares que o Senhor tem escolhido para nós. Eu quero abençoar, Senhor, a cada pessoa no teu nome.
e pedir que aos teus anjos tu dê ordem a respeito deles agora, livrando, guardando, protegendo, curando, libertando tudo que for necessário, segundo a necessidade de cada pessoa. Desde já, Senhor, nós te damos toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque só tu és digno de receber. Senhor, tu és maravilhoso e o nosso coração se alegra em ter essa oportunidade. Nós somos agradecidos, Senhor. Nós não queremos estar na tua presença só para pedir, nós estamos aqui para te agradecer, porque grande é a tua obra. Assim como diz na tua palavra, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós não esquecemos, Senhor, nós queremos agradecer. Nós somos completamente agradecidos. Muito obrigado, Jesus. Acompanha cada um deles, Senhor. Dá uma semana tremenda, abençoada, cheia de intrepidez, de experiências espirituais, e que eles possam ver a tua bondade todos os dias da vida deles. Amém? Eu agradeço a participação de todos, as pessoas de perto, as pessoas de longe, os familiares, os amigos, os irmãos em Cristo. E que Deus te abençoe muito, né? Muito obrigado. Eu agradeço a toda a igreja, né? Saudade demais de todos, mas glória a Deus que nós temos esse veículo, que é o que Deus nos permite, nós temos liberdade e nós somos abençoados, né? Através da palavra de Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe com uma semana extraordinária. Amém?